Bom dia, terceirão, tudo bem com vocês, alunos? Bom, nossa aula hoje não vai ser presencial, tá? Então nós estávamos falando sobre a crase. Então, né, na sexta-feira eu expliquei quando que a gente usa a crase e quando que a gente não usa a crase. Pedi para vocês fazerem as atividades e hoje a gente vai fazer a correção. Então, tá certo? Então, lá na página 62, nós temos o exercício 61 que diz assim: relíquias em exposição. Fora os traços arquitetônicos que remetem ao passado, a Fazenda São Francisco conta com uma sala de memória recheada de relíquias do século XIX. São documentos, fotos e objetos do período, como as fronhas de linho bordado que a princesa Isabel usou em sua visita à região em 1872. No ano passado, o espaço ganhou um anexo, o Museu Armando Viana, com mais de 40 trabalhos do artista carioca entre pinturas, desenhos e fotografias. Bom, antes da gente ir para a questão, quero falar algo que acontece muito no Enem, nos vestibulares, que eles trazem um texto, e vocês já viram um texto muito maiores do que esses aqui, né? Então o Enem gosta de trazer textos bem grandes, e às vezes a questão ela é bem simples, tá? Mas é necessário a gente fazer a leitura completa desse texto, tá? Por mais que você já leia aqui a questão e já meio que queira marcar, não recomendo, tá? É necessária a leitura inteira do texto, porque às vezes tem muito mais informações, tem coisas que nos ajudam a interpretar melhor o nosso exercício e ajudam na resposta, enfim, tá? Bom, então aqui vocês estão vendo que está grifado: a princesa Isabel usou em sua visita à região em 1872. Reescrevendo o trecho negritado, mantém-se o uso da crase, substituindo a palavra região por local, cidade, fazenda, museu e espaço. Então, quem visita a algum lugar, né? Então, nesse caso, eu tenho o a, preposição da visita, e tenho o a de a região, né? Porque região é uma palavra feminina, a região. Então, tenho a fusão aqui desses dois as e a crase. Então, eu tenho que substituir por palavras femininas. Então, número 1, local. É uma palavra feminina, a gente fala a local ou o local. O local. Então, se é uma palavra masculina, não, a gente não consegue fazer o uso aqui e manter a crase. A cidade, sim, né? Cidade é uma palavra feminina. Número 3, fazenda, também, né? A fazenda. Museu, não, o museu. E espaço também, né? O espaço. Então, fazendo-se as substituições propostas, o uso da crase somente seria mantido à frente das palavras de gênero feminino. Então, cidade e fazenda, né? Então, elas são passíveis de serem precedidas de artigo definido, combinando aí o a da preposição, né, com o a artigo, a cidade, a fazenda. Então, local, museu e espaço são palavras masculinas. Então, diante delas, não haveria condições para a existência da crase. Então, seria aqui a letra B. Número 62. Tomando como exemplo o trecho, um exemplo disso é São Paulo, às 7 da noite. Em relação ao uso da crase em língua portuguesa, é correto afirmar: número 1, usa-se crase quando há contração da preposição a com o artigo definido feminino a. Sim, exatamente isso que eu acabei de falar, né? Então, usa-se sim quando há essa contração da preposição e do artigo definido. Número 2. Seu uso será facultativo na indicação de horas e nas locuções adverbiais femininas. Falsa essa não, porque não é facultativo na indicação de horas. Ela é obrigatória na frente de indicação de horas.
Número 3. Não se usa crase antes de verbos e de pronomes relativos. Não se usa crase antes de verbos, né? Então, a gente já viu isso. Então, essa está correta, né? E de pronomes relativos. Número 4. Usa-se crase nas locuções formadas de elementos repetidos. Falsa também, né? Não se usa a preposição no dia a dia, frente a frente, tete a tete. Então, não se usa crase nas locuções formadas de elementos repetidos. Então, seria a número 1 e a número 3. Então, a letra B também. Exercício 63, né? Pede para completar aqui. Capitão Vitorino apareceu na casa do mestre José Amaro para falar-lhe do ataque à cidade, né? Quem fala alguma coisa a alguém, né? Então, tem aqui a crase, a cidade do Pilar. Disse ao compadre que Dona Inês ficou cara a cara, ó, locução formada de elementos repetidos, né? Cara a cara. Então, não se usa crase. Com Quinca Napoleão, que queria saquear-lhe o cofre, mas ela não deu a chave a ele. Tá, esse a aqui, ele não é um artigo definido, ele é uma preposição, né? Porque quem dá alguma coisa a alguém, né? Então, esse a é uma preposição do verbo, exigido pelo verbo, e ele, né, é um pronome pessoal masculino. Então, não há necessidade da crase. O homem era uma ameaça à população. Então, crase também, né? Artigo e preposição. Então, seria aqui a alternativa A. Número 64. Leia as sentenças a seguir e assinale o que se pede a seguir. Número 1. Em 2014, os brasileiros confiantes e crédulos saíram a consumir como se consumo fosse investimento. E o Estado agora nos convoca a pagar também suas dívidas que não são nossas. Bom, a primeira coisa que a gente pode ver aqui sobre a crase é que nessa forma aqui antes de verbo, não há crase, né? Então, não existe crase antes das formas verbais, antes de verbos. Então, essa aqui a gente já pode marcar como errada, tá? Não li ainda o que pede, mas eu sei que está incorreto o uso aqui da crase. Número 2. Pode-se dizer que as gerações da Idade Média falam às gerações atuais por meio de grandes obras de arquitetura que exprimem a devoção e o espírito da época. Aqui está correto o uso dessa crase, né? Quem fala alguma coisa a alguém, né? Então, as gerações atuais, gerações é uma palavra feminina, né? As gerações. Então, aqui está correto o uso da crase. A linguagem é uma expressão destinada à transmissão do pensamento. Aqui, o que é uma expressão destinada à transmissão do pensamento? A linguagem. Vejam como aqui é um sujeito, né? Se a linguagem é o sujeito da oração. Portanto, não há preposição a unir-se com o artigo, né? Então, eu não tenho uma preposição aqui sendo exigida. Então, aqui está incorreto também. O atendimento a gestantes foi suspenso ontem à tarde e a prefeitura pouco pôde fazer a curto prazo para amenizar a situação. E essa crase aqui está correta. E por quê? O que justifica o uso dela? Que aqui nós temos um advérbio, né? Uma locução adverbial, né? À tarde. Então, quando a gente tem uma locução adverbial, a gente tem a crase. Então, aqui essa está correta também. Transmita a cada um dos pacientes as instruções necessárias à continuidade do tratamento. E aqui? Bom, então, a primeira coisa, o verbo transmitir, ele é um verbo transitivo direto e indireto,
né? Sendo objeto direto que se transmite, portanto, não há preposição para unir-se com o artigo, parte do objeto direto. Então, as instruções necessárias. Então, quem transmite, transmite alguma coisa, né? A alguém. Então, as instruções necessárias é o meu objeto direto, tá? Então, não tem como um verbo transitivo direto exigir uma preposição. Agora, quem transmite, transmite alguma coisa, né? As instruções necessárias. A alguém, para alguém, né? A continuidade do tratamento. Então, aqui, esse meu verbo, ele é verbo transitivo direto e indireto, então ele exige um objeto direto, que a gente já viu aqui, já achou e já viu que está errado essa crase. E o meu objeto indireto, que o meu verbo, como ele é transitivo direto e indireto, ele pede uma preposição, né? Então, aqui está correto o uso da crase. Aqui, não. Tá? Então, seria a letra E, o 2 e a 4, que são as afirmativas, os enunciados corretos, né? Aqui pede o sinal indicativo de crase está adequadamente empregado nas alternativas 2 e 4. O exercício 65. Compare esses períodos. Morta a testemunha que depôs a relatora da OAB. Número 2. Morta a testemunha que depôs a relatora da OAB. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a crase, ela muda o sentido das frases. Ela tem esse poder, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A respeito das construções sintáticas, é correto afirmar que, letra A, em né, na frase 1, a ausência do acento grave constitui infração na regência do verbo depor, que, por ser transitivo indireto, exige preposição obrigatória. Falso, né? Aqui, no período 1, o que a gente entende? A gente entende que a testemunha demitiu ou destituiu a relatora, né? Fez com que ela perdesse o cargo. Na frase 2, aqui na 2, o que a gente entende? Que a testemunha prestou depoimento à relatora, né? Então, nesse primeiro caso aqui, a regência do verbo é transitiva direta, né? E, no segundo, transitiva indireta. Então, seria aqui a letra C. A ausência do acento grave no período 1 atribui ao verbo depor um significado completamente diferente do que ocorre no período 2. Veja como dá diferença de sentido nas duas frases. Número 66. Nada além. O amor bate à porta e tudo é festa. O amor bate à porta e nada resta. Em relação ao jogo de ideias presente no par bate a porta e bate a porta, nos versos acima, é correto afirmar que o emprego do acento grave está associado a letra A. Fatores sintáticos que determinam diferentes significados. Sim, essa aqui, né? Fatores sintáticos. É opção estilística? Não. É um elemento morfológico? Muito menos. Mecanismos fonológicos? Também não, tá? Então, aqui nesse caso, opções estilísticas, não, porque não foi uma escolha que o autor criou, né, para dar um efeito, e que não dá, né, sonoridade e ritmo ao poema. Então, essa é falsa. Letra C, elementos morfológicos que acarretam mudança de classe gramatical? Não, né? Não, nada a ver. Letra D, mecanismos fonológicos que promovem a tonicidade das palavras? Falsa, tá? Então, são fatores sintáticos. Então, as diferentes regências do verbo bater ensejam significados opostos, né? O amor bate a porta. O que significa isso? Significa que o amor se faz anunciar, né? Quando a gente bate a porta, é que a gente está anunciando a nossa chegada, né? Então, aqui significa que o amor se faz anunciar, que pretende entrar na vida de alguém. Já aqui, quando ele falou amor bate a porta, é que ele tem sentido de fechar a porta. Portanto, o sentido é o de que ele sai da vida de alguém. Então, vejam
como a crase, ela também se liga à regência verbal, porque o meu verbo ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, dependendo do significado que eu quero dar para ele. Número 67. Leia o texto a seguir. Assessoria erra a crase Caetano Veloso dá bronca. Não sou mulher. O cantor Caetano Veloso deu uma bronca em sua assessoria que colocou uma crase indevida em uma publicação em sua página oficial no Facebook. O texto com um erro de português era uma homenagem à cantora Natalie Cole, que morreu no último dia 31. Nossa homenagem a Natalie Cole, uma das maiores cantoras do jazz americano que perdemos hoje. Na foto, nos ensaios para o Latin Grammys 2012, em que Natalie cantou A Little More Blue em homenagem a Caetano, disse a publicação na página de Caetano. O texto foi enviado por mensagem ao cantor que gostou da homenagem, mas corrigiu a sua equipe. Em junho, a equipe de Caetano já havia publicado uma bronca sobre o uso de crase em outra publicação. Um erro chato. Eu não gosto desse erro. Acho idiota, disse o cantor. Na data, o erro seria o uso da crase em homenagem à Bituca, que seria aqui Milton Nascimento, né? Um apelido para o Milton Nascimento, tá? Então, letra A. Considerando as informações do texto e seus conhecimentos sobre as regras da gramática normativa, explique qual foi o erro cometido pela equipe de Caetano Veloso em relação ao uso do acento grave nos textos em homenagem a Natalie Cole e ao Milton Nascimento. Então, aqui eles escreveram, cantou a Little More Blue em homenagem a Caetano. Por que está errada essa crase aqui? Porque quem homenageia a alguém. Tá, eu tenho uma preposição. Mas Caetano é uma palavra masculina, né? Então, não há necessidade de crase, porque a crase só existe em frente e diante de palavras femininas. Aqui também, homenagem à Bituca. Aqui é um apelido do Milton Nascimento, um homem. Então, esse o seria o Bituca. Então, está errado em ambos os casos o uso da crase. Então, nos dois textos, não foi considerado que seria impossível haver crase antes de nomes masculinos, né? No caso, Caetano e Bituca. Observe, homenagem a mais o Caetano e homenagem a mais o Bituca, né? Então, esse a preposição, esse o artigo. A preposição e o artigo. Então, não há uso da crase diante de nomes, palavras masculinas. Letra B. O que justifica em relação à inadequação do emprego do acento no texto a fala de Caetano não sou mulher? Então, o Caetano fala, nessa fala ele se refere ao fato de que se houvesse um nome feminino em lugar de um masculino, ocorreria a crase, né? Considerando que esse nome feminino, se detonasse familiaridade, aceitaria a presença de artigo, né? Homenagem a mais um nome feminino, certo? Número 68. Só achar aqui. Assinale a opção em que foi empregado corretamente o pronome relativo. Letra A. Esse é o vício ao qual precisamos alertar os jovens, a dependência à internet. Então, esse é o vício ao qual. Achei aqui um pronome relativo. Foi empregado corretamente? Não, porque a preposição a deveria ser substituída por sobre ou de. Então, esse é o vício sobre o qual falamos, ou sobre o do qual se fala. Tá? Então, aqui não seria ao qual, seria sobre. Esse é o vício sobre o qual precisamos alertar. Ou esse é o vício de que precisamos falar. Letra B. Os relacionamentos essencialmente virtuais que falam não são totalmente nocivos. Essa também está incorreta. Meu pronome relativo aqui. Por que está incorreta? Porque é obrigatório o uso da preposição.
da preposição de. Então, os relacionamentos essencialmente virtuais de que falam não são totalmente nocivos. Letra C. Desconheço um jovem quem não tenha pelo menos um amigo virtual. Que a gente já sabe, né? Incorreto esse pronome. Desconheço um jovem que não tenha pelo menos um amigo virtual, e não quem. Os amigos virtuais a que me referi já estiveram aqui em casa. Esse está correto, tá? Então, seria a letra D. Então, aqui está correto, os amigos virtuais a que me referi. Então, o pronome relativo está correto. Letra E. O afastamento do convívio social é a maior consequência cujo vício se fala, a dependência à internet. Esse cujo, que é um pronome relativo, está empregado incorretamente, né? O uso do pronome cujo ele é inadequado, pois não há relação de posse. E o cujo só é utilizado com relação de posse. Número 69. Como dizemos, concordo com as ideias. Devemos dizer, as ideias com que concordo são sempre as menos radicais. As ideias que concordo são sempre as menos radicais. A ocorrência de frases como as ideias que concordo são sempre as menos radicais é comum na conversa espontânea de falantes do português brasileiro. Considerando as informações do quadro, assinale a alternativa em que o emprego do pronome relativo esteja adequado à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Letra A. O livro o qual a autora foi premiada está esgotado. Essa é falsa, né? O livro pelo qual, cuja autora foi premiada, está esgotado, né? Não o qual, sim pelo qual. Letra B. Este é o livro que eu falei dele ontem. Bem estranha, né? Então, seria este é o livro de que falei ontem. Letra C. O livro cujo autor foi premiado está esgotado. O livro cujo autor, lembram que quando nós estudamos os pronomes relativos, a gente viu que não precisa pôr o artigo depois de cujo, né? Então, o livro cujo autor, não cujo o. Letra D. O livro do qual falamos ontem está esgotado. Então, essa está correta, né? Traz aí o nosso pronome relativo empregado corretamente. O livro do qual falamos, né? Porque quem fala de alguém ou de alguma coisa. Número 70. Assinale a alternativa em que, contrariando a norma culta, usou-se ou deixou-se de usar uma preposição antes do pronome relativo. Letra A. No momento em que os gaúchos chegaram, os castelhanos soltaram vivas. E essa está incorreta. Nós estão vendo que já está marcado o xizinho. E por que está incorreta? Porque o verbo chegar, né, no momento em que os gaúchos chegaram, esse verbo ele é intransitivo, tá? E rege a preposição em. Então, no momento em que os gaúchos chegaram, os castelhanos soltaram vivas. Então, seria aqui a letra A, em que foi deixado de usar a preposição em com o verbo chegar, aqui um verbo intransitivo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Amanhã nós continuamos a falar sobre crase, eu vou passar mais alguns exercícios para a gente ir aprimorando mais os nossos conhecimentos. Então, até amanhã, alunos. Tchau!